Olá, vamos dar início aqui a mais uma aula de resolução de questões de processo civil. Eu me chamo Moacir Ribeiro, sou juiz de direito, professor aqui do curso Estude. Como de costume, a questão vai aparecer na sua tela. Você vai pausar o vídeo e vai tentar responder a questão sem consultar. Logo em seguida, você vai retomar a gravação e nós vamos juntos analisar a questão, assertiva por assertiva. E ao final, você vai poder comparar aquilo que você acertou, aquilo que você errou, aquilo que você sabia ou não sabia. Afinal de contas, aqui é o momento para você aprender, refinar o seu conhecimento. Afinal de contas, o concurso que você almeja está logo ali na frente aguardando. Então vamos lá? Questão na tela. A questão é para o cargo de juiz de direito substituto de 2021. Tribunal de Justiça do Paraná, Fundação Getúlio Vargas. Então, quando eu falar já, você vai pausar o vídeo e vai tentar responder sem consultar. Lá vai. Já. Pode pausar o vídeo. E aí, o que você achou da questão? Bom, como é possível perceber, a questão exige que o candidato saiba liquidação de sentença. Como de costume, nós vamos fazer uma rápida revisão aqui sobre liquidação de sentença e, na sequência, nós vamos analisar a questão assertiva por assertiva. Então, vamos lá? Olha lá. Liquidação de sentença é a atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial. Como se trata de decisão proferida após a atividade cognitiva, é possível que sobre ela recaia a autoridade da coisa julgada material. O objetivo da liquidação é estabelecer o quanto debator, o famoso quanto debator. E aqui vale destacar, galera, que a realização de cálculos aritméticos com o CPC de 2015 deixou de ser considerada um tipo de liquidação de sentença. No CPC de 73, ele era considerado uma forma de liquidação de sentença. Em 2015, não. Acabou. Isso fica muito claro quando nós lemos o artigo 786, parágrafo único do CPC, que diz o seguinte, a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante no título. Significa o quê? Que o título já está líquido, não precisa de liquidação para que seja executado. Pois bem, então restam ainda dois tipos de liquidação de sentença. Uma é a liquidação por arbitramento e a outra é a liquidação pelo procedimento comum. Qual a diferença? Na liquidação por arbitramento, é aquele que a apuração do elemento faltante para completar a definição da norma jurídica individualizada depende de produção de prova técnica, normalmente pericial, está lá no artigo 509, inciso 1 do CPC. Já na liquidação pelo procedimento comum, se a apuração do montante da dívida ou a individualização do objeto da prestação depender de fato novo, ainda que a prova seja pericial, deve-se proceder à liquidação pelo procedimento comum. Ou seja, em resumo, fato novo, liquidação por procedimento comum. Somente prova técnica, liquidação por arbitramento. E fato novo, ele é conceituado como aquele relacionado com o valor, com o objeto ou eventualmente algum outro elemento da obrigação, que não foi objeto de anterior cognição na fase ou no processo de formação de título. Como diria o professor Alexandre Freitas Câmara, fato novo não é o fato que surgiu após o título executivo judicial, e sim o fato que somente está sendo objeto de cognição na fase posterior à formação do título. Ou seja, é irrelevante o momento de surgimento do título. O que é relevante é o momento da cognição, ok? E também eu trago aqui uma velha conhecida questão sobre liquidação de sentença, que é o seguinte, o tipo de liquidação de sentença que é fixado numa sentença do processo de conhecimento transitar em julgado, se eventualmente o tipo de liquidação é alterado, isso ofende a coisa julgada? Não, não ofende. Isso está lá na súmula 344 do STJ. Olha só o que diz. A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Ok? Então, feita essa rápida visão panorâmica de liquidação de sentença, vamos agora responder a questão
analisando a assertiva por assertiva. A assertiva A diz o seguinte: a liquidação por arbitramento se aplica quando houver necessidade de alegar e provar fato novo relacionado com quanto debato? Gente, a gente viu que não, né? Fato novo é liquidação pelo procedimento comum. Olha aqui, ó, artigo 509 do CPC. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Ou seja, não é liquidação por arbitramento, e sim liquidação pelo procedimento comum quando exige necessidade de alegar e provar fato novo. Então, a assertiva A está errada. Vamos para a próxima. Assertiva B. Em caso de julgamento parcial de mérito, estabelecendo obrigações líquida e ilíquida, poderá a parte liquidar ou executar a obrigação independentemente de caução, ainda que haja recurso pendente de julgamento? Olha só o que diz o Código de Processo Civil, lá no artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, e aí traz os requisitos para o julgamento parcial de mérito, que não nos interessa aqui. O que nos interessa aqui é o parágrafo 1º e 2º, que diz o seguinte, ó, no parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência da obrigação líquida ou ilíquida, que é o que diz a questão. E o parágrafo 2º, a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Então, a resposta assertiva B está correta, pois se adequa aos parágrafos 1º e 2º do artigo 356. Já encontramos a resposta correta, mas nós vamos continuar aqui. Nosso objetivo não é só encontrar a resposta correta, e sim identificar o erro da assertiva que é apontada como errada. Por que está errada? Então, assertiva C. Quando a apuração do valor depender de cálculo aritmético, o credor deverá instaurar a liquidação por cálculos, com participação do contador judicial ou de perito contábil. Errada, né, gente? Nós já vimos que liquidação por cálculo aritmético foi extinta com o CPC 2015. Além do que, olha o que diz o artigo 519, parágrafo 2º, ó. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento de sentença, ou seja, não precisa mais de liquidação. Então, a assertiva C está o quê? Errada. Assertiva D. Em caso de omissão do título judicial, os juros moratórios podem ser incluídos na liquidação, desde que a parte tenha formulado o pedido na inicial. Será que é isso? Olha o que diz a súmula 254 do STF. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação, ou seja, não exige que a parte faça o pedido. Se for omisso, pode incluir na liquidação. Súmula 254 do STF. Então, a assertiva D está errada. Assertiva E. Não cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas em sede de liquidação de sentença, devendo a parte, se houver interesse, manejar exceção de pré-executividade. Será se é isso mesmo? Olha o que diz o artigo 1015, parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ou seja, a assertiva E está errada, pois diz exatamente o oposto. Então, temos com isso nosso gabarito final, letra B, em caso de julgamento parcial de mérito, estabelecendo obrigações líquida e ilíquida, poderá a parte liquidar ou executar a obrigação, independentemente de caução, ainda que haja recurso pendente de julgamento. E aí, o que achou da questão? Espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com o curso Estude e siga nosso curso lá nas redes sociais. Teremos enorme prazer em respondê-lo. E fico no aguardo, espero encontrá-lo novamente. Forte abraço, foco nos estudos e até a próxima.